Olá, seja bem-vindo ao Assisai Podcast, um espaço para a gente falar de empreendedorismo, negócios e da economia local. Hoje é o nosso segundo episódio aqui do Assisai Podcast e já estamos recebendo um convidado muito especial, Vanicir Stefanowski, palestrante, empresário, mentor com ampla experiência em empreendedorismo, neuroinfluência e desenvolvimento humano. Ele é fundador do projeto Empreenda-se e já impactou milhares de pessoas com suas formações e palestras. O Vanicir estará fazendo uma palestra para os associados da Assisai e hoje, gentilmente, então, está aqui com nós fazendo uma conversa no Assisai Podcast. Vanicir, seja muito bem-vindo e, antes de mais nada, queria que você se apresentasse aqui para os nossos associados quem é o Vanicir, de onde você vem, qual a sua experiência. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui, muita satisfação, a gente veio, aceitou teu convite de chegar um pouquinho antes aqui para a palestra e poder gravar esse podcast. Privilégio estar com todos que estão acompanhando também. Então, hoje eu moro em Serafina Corrêa, mas sou natural aqui de pertinho, de Carlos Gomes. Já morei em Joinville um tempo também, já morei fora. E há 12 anos eu faço consultorias em empresas. Há 18 anos atrás eu quebrei. E aí eu disse, eu preciso mudar esse jogo, eu ainda quero ter uma empresa e eu preciso mudar isso. E aí eu fui fazer uma faculdade de administração. No segundo semestre eu entendi que eu não ia aprender empreendedorismo na faculdade de administração. E aí eu comecei a estudar empreendedores na prática. E nesses últimos 20 anos aí, praticamente, 18 anos, são mais de 2.000 empreendedores estudados. E há 12 anos que a gente faz consultorias em empresas. E 8 anos atrás nós deixamos o trabalho tradicional de lado e montamos o Empreendas, que hoje é uma empresa que faz treinamentos na área de vendas, gestão emocional, empreendedorismo, liderança, trabalhamos com consultorias, temos um projeto de desenvolvimento de funcionários dentro das empresas e estamos aí com palestras também, eventos, seguidamente a gente está aí na região e é um privilégio vir pela primeira vez para a Ibiaçá, está aqui pela primeira vez na parceria da Assisai, agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz que você se dispôs a vir um pouco antes aqui, né, para a gente fazer esse bate-papo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é o Empreenda-se. Para qual o público, quando você fala a gente, é você pessoa física, você tem um grupo de sócios? O que... Exato, hoje nós somos algumas pessoas trabalhando dentro desse projeto. Eu sempre falo assim, eu não tenho funcionários, eu não tenho colaboradores, eu tenho parceiros, eu tenho pessoas que me ajudam no dia a dia. Eu tenho uma empresa de várias pessoas. A empresa, como propriedade societária, é só o Vanicir, mas são várias pessoas que estão dentro desse projeto, diretamente e indiretamente. E o Empreenda-se ele surgiu com a ideia de ser uma central de solução para o empreendedor. Porque hoje para você... Nós abrimos uma empresa no susto ou no sonho, né? Na necessidade ou em um desejo que não é programado. E nem na necessidade e nem no desejo de uma pessoa de ter uma empresa, esse processo é programado. 99% das empresas elas não foram programadas, não teve um estudo. E a gente não aprende empreendedorismo na escola. Nós não aprendemos nem na faculdade de administração, a gente aprende a administrar, mas o empreendedorismo vai muito além. Empreendedorismo é vendas, é gestão emocional, é gestão de pessoas, é contabilidade, é direito trabalhista, é gestão, enfim, é um mundo de possibilidades que envolve o empreendedorismo. E quando nós criamos o Empreende-se, a gente pensou nessa ideia de construir algo que fosse uma central de soluções, de suporte. Então, hoje, internamente, o Empreenda-se atende com um modelo de negócio, vendas, gestão de pessoas, gestão de processos, liderança, vendas e processos comerciais. Mas as pessoas nos buscam por várias outras coisas e nisso nós temos parceiros. Então, às vezes a pessoa busca contabilidade, às vezes a pessoa busca Vanicir, eu preciso de um advogado. Aconteceu uma situação na semana passada com um dos nossos alunos do Empreenda-se, que essa pessoa teve alguns problemas
para fazer um inventário e ela precisava de uma pessoa de confiança. E ela nos procurou e a gente indicou alguém de confiança. Ah, eu preciso de marketing, eu preciso de alguma coisa para minha empresa que a gente não tenha diretamente. Nós temos parceiros, pessoas que nós conhecemos, validamos, entendemos e direcionamos, indicamos. Então, hoje o que o empreendedor precisar, nós temos dentro do Empreenda-se. A gente pode ou indicar ou a gente faz esse trabalho diretamente. Então, o Empreenda-se hoje é uma central de soluções para o empreendedor. Diretamente eu atuo com as consultorias, que aí é um processo presencial dentro das empresas, com implementações comerciais, onde a gente assume o comercial de uma empresa e vai lá, faz todo o trabalho com a equipe, está lá presente também. E as mentorias, a gente tem o processo de mentorias também, que muitos empreendedores, empresários nos buscam por essa orientação e a gente trabalha desde 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, um dia por mês, mentorando essas pessoas. E nesses 12 anos de consultoria, tem algumas empresas que a gente ficou como um conselheiro. São empresas que a gente já está há 7, 8 anos e 1 hora por mês, 2 horas por mês, meio-dia por mês, a gente está lá também ajudando na tomada de decisão das empresas. Então, esse estudo na prática dessas mais de 2.000 empresas, ela fez com que a gente adquirisse uma bagagem de entendimento de todas as áreas, de todos os setores. Eu estudei empresas que deram certo, que quebraram, que se ferraram, que tiveram um sucesso absurdo, rápido, demorado. Então a gente entende um pouco desse jogo do empreendedorismo. Não necessariamente o Empreenda-se é uma consultoria direta, às vezes é um contato que você precisa Exatamente. de algum terceiro que vá solucionar o teu problema. Exato, porque a gente tem hoje profissionais de todas as áreas e alguns são bons, outros nem tanto. E nesse processo, nesses 12 anos aí, diretamente com as consultorias, com as aulas, com as formações, em 2020, ali durante a pandemia, a gente criou a primeira formação para empreendedores do Brasil, que é a formação Empreenda-se. E dentro disso a gente tem hoje mais de 10 mil pessoas que passaram por esse processo. Então, às vezes tem um ex-aluno ou alguém, Vanicir, tem uma indicação, preciso de uma ajuda assim. Então, a ideia do Empreenda-se é ser isso, é ser esse polo onde a gente possa direcionar para profissionais, enfim, às vezes, como você disse, Ravel, é só um ponto de contato. Uhum. Falando um pouquinho assim de consultoria para empresas, né? Muitas vezes a gente fala em técnicas de gestão, números, alguma coisa assim, mas às vezes a gente não consegue aplicar diretamente para uma pequena empresa lá do interior, por exemplo, a nossa realidade aqui de Ibiaçá, né? Então, às vezes a empresa não tem necessariamente um sistema que vai tirar um relatório ou números, métricas exatas. Como que você consegue ajudar uma empresa de pequeno porte, digamos assim? Essa é a parte legal, porque a gente saiu das pequenas empresas, do MEI, do microempreendedor individual. A gente começou com o microempreendedor individual. E hoje a gente ainda continua trabalhando no microempreendedor individual. Então a gente consegue entender o que ele está começando, qual é a jornada, o que ele tem pela frente. Então a gente ajuda desde o MEI hoje, a gente trabalha desde o MEI até grandes empresas. A gente já atendeu 2023, 2024 ali o Grupo Carbone, que são mais de 1.000 funcionários. Recentemente a gente fez um trabalho aqui pertinho de Ibiaçá com a Plasbil. Também a gente já está nesse contato e tem esse envolvimento com a Plasbil aí já há 2 anos. A gente já atendeu grupos de Sicredi, Sicobi, hoje a gente é parceiro da Federasul, da FCDL de Santa Catarina, Sebrae, Sistema Sescope, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então a gente entende a realidade desde uma pequena empresa até uma grande empresa. E uma coisa é certa, os mesmos micro problemas, porque assim, não existe um grande problema no empreendedorismo. Não existe um ponto que você diga assim, essa aqui é a grande trava da empresa. Existem micro situações. E as micro situações de um MEI são praticamente as mesmas de de uma grande empresa, dos micros problemas de uma grande empresa, Ravel. Então, o que muda é o tamanho desse micro problema. Então, a mesma coisa que a gente trabalha com o MEI, a gente trabalha numa grande empresa. É a venda. É a venda que precisa acontecer. É a organização de processos. É a mentalidade do empreendedor ou das lideranças. E o maior desafio é a mentalidade. Porque hoje você pega um processo, um modelo de negócio, uma estrutura, isso é muito fácil. Mas, às vezes, você precisa trabalhar a mentalidade quando tem sócios, quando tem líderes.
E a mentalidade do microempreendedor individual é da mesma forma. De uma pequena empresa com 2 funcionários ou de um autônomo, é a mentalidade, é a visão de negócio. Até hoje eu vinha conversando com um cliente no WhatsApp, né, dessa visão. Era uma situação onde o comercial de uma empresa, a gente estava com um grande desafio de mostrar para o empresário de uma média empresa, hoje com 40 funcionários, a importância e a viabilidade de ele pagar comissão no mesmo cliente, tanto para o vendedor externo quanto para o vendedor interno, para que os dois trabalhassem juntos, que tivesse esse complemento de um vendedor interno com o vendedor externo. E eu estava conversando com um desses vendedores e ele estava me questionando sobre isso, quando que isso iria acontecer? E a gente está trabalhando a mentalidade desse empreendedor e mostrando via números e fatos, algo que já poderia ter sido implementado há 2 meses atrás, mas a gente tem esse trabalho de mostrar, de ele ver que isso vai dar resultado, por mais que a gente já traga infinitos exemplos, mas de mostrar que vai dar resultado. Então, trabalhar essa mentalidade. Então, a diferença, ela é só proporcional. Ela é só proporcional de um empreendedor individual para uma grande empresa. O empreendedor individual sozinho, ele tem os seus desafios, ele não tem um problema com a mão de obra. E uma grande empresa, ela tem os seus desafios com a mão de obra. Mas essa pequena empresa, ela vai crescer também, ela vai ter os seus desafios. Então, o principal ponto hoje que eu falo assim, o que mais falta no Brasil hoje é a educação empreendedora. É o entender que jogo é esse que eu estou jogando. Eu abri um CNPJ. Ter uma empresa não é abrir um CNPJ. Não é ter um contrato social, abrir, eu vou vender tal coisa. Né? E eu aprendi, 2010, a grande virada de chave para mim, na minha cabeça, no entendimento do empreendedorismo, foi em 2010, quando eu comecei a estudar a Amazon e o Jeff Bezos. Ali eu empreendi algo, já nos primeiros dias de estudo, algo muito importante. Né? Até 2019 saiu um livro chamado As Cartas de Bezos, muito bom, assim, porque todo final de ano o Bezos escreve uma carta aos acionistas, né, com o que aconteceu no ano e as possibilidades do ano seguinte. E esse livro transcreve parte dessas cartas. E ali eu aprendi que, lá em 2010 ainda, estudando o Bezos e a Amazon, que mais importante do que você faz é como você faz. Não é o que você faz. E ali eu entendi o conceito de modelo de negócio. A gente sempre olha para essas 3 palavrinhas, modelo de negócio. E a gente foca em negócio. A gente não presta atenção no modelo. Nunca ninguém se atentou assim, qual vai ser o modelo que eu vou fazer? Porque eu posso ter uma loja, eu posso ter uma farmácia, eu posso ter um supermercado. Isso são negócios. Agora, qual é o modelo? Ele pode ser num modelo de uma pequena cidade, ele pode ser numa rede, ele pode ser de várias formas. E quando eu começo a entender assim, modelo, o que é modelo de negócio? Quando a gente vai para dentro de uma empresa, a primeira coisa que a gente estrutura é o modelo de negócio que se tem. E o modelo de negócio a gente baseia em 3 coisas. Vendas, comercial. Como que é o comercial? Porque sem vendas não existe negócio. Sem vendas não existe empresa. A primeira coisa é vendas. Se tiver vendas, qualquer negócio se sustenta. Consegue fazer qualquer coisa. Então, assim, primeiro eu vou olhar para vendas. E dentro de vendas eu olho para os canais. Quais são os canais? Segundo, eu olho para a entrega. E eu sempre mostro esse dedinho aqui do meio da entrega, porque esse é o maior desafio das empresas, a entrega do processo. E terceiro, eu vou olhar a gestão, o administrativo. Então, se eu vendo bem, a primeira preocupação de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer empreendedor tem que ser vender, ter uma boa estrutura de vendas. Por isso que empresas que começam onde o empresário ele tem boas habilidades comerciais, a empresa alavanca rápido. Só que essa empresa onde o empreendedor tem boas habilidades comerciais, ela alavanca rápido, mas vai chegar um momento que ela estanca, ela tem sérios problemas de entrega e gestão. Porque o empresário não tem essa habilidade de entrega e gestão. Depois vem a entrega, que é como você entrega o teu produto, o teu serviço, o que você promete ao teu cliente. E terceiro, é a parte de gestão, é a parte administrativa, como os processos, entre os processos, a estruturação, que muita gente já começa uma empresa pensando assim, processos. Eu preciso ter uma boa gestão. Não, primeira coisa, você precisa ter uma boa venda. Se você conseguir começar com uma boa organização de vendas, de entrega e essa parte de gestão, ótimo. Você vai ter uma boa estrutura, vai ser sólida, vai se desenvolver, vai crescer gradativamente, vai se estabelecer no mercado. Mas se você não tem os 3, primeiro olha para o comercial. Eu vejo muita gente dizendo, Vanicir, quero começar uma empresa. Aí eu converso com essa pessoa 5 minutos e eu vejo que ela não tem habilidade comercial nenhuma. Eu disse assim, não ainda.
Pega um ano e foca em vendas. Estuda vendas todos os dias. Porque se você não vender, se você não tiver essa habilidade de venda, nada vai acontecer. Então, a gente pega essa bagagem, Ravelli, de tudo que a gente viu, de tudo que a gente aprendeu na prática, e tem cada história maravilhosa de empresa e desastrosa também. Isso te dá uma bagagem de você olhar algumas coisas e dizer, vai por aqui ou vai por ali. Até porque eu aprendi uma coisa estudando empreendedores. Não existe certo e errado. Esse negócio, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Existe o que funciona e o que não funciona. Eu já vi pessoas fazendo da mesma forma, com uma funcionou e com outra não funcionou. Com uma deu certo e com a outra não deu certo. Então, assim, certo e errado é muito relativo. É o que funciona e o que não funciona. Às vezes a pessoa chega, me conta a história ou a situação que a empresa está, e aí me pergunta assim, Vanicir, tá certo ou tá errado? Tô fazendo assim, tô fazendo. Tá certo ou tá errado? Tá funcionando? Então segue. Não tá funcionando? Muda, ajusta, adapta. Né? Certo e errado, eu não posso chegar, e eu tomo muito cuidado toda vez que eu vou trazer alguma sugestão, alguma ideia para dentro de uma empresa, para não chegar e dizer, ó, faz assim. Não está funcionando assim. Então a gente tem essa e essa opção. O que faz mais sentido para você? Essa aqui. Então vamos executar essa aqui. Basicamente é isso. A diferença de uma empresa do interior, né? A diferença de uma empresa, a menor empresa de Ibiaçá, para a diferença da Plasbil de Itapejara, é só a estrutura e talvez o tempo. A estrutura e o tempo. E essa estrutura e linha do tempo para o crescimento, ela está diretamente ligada à visão do empresário. E visão não é apenas conhecimento. É principalmente conhecimento. Visão não é uma coisa que você compra ou que você aprende num curso. É você estar ligado no mercado, é você estar estudando o mercado, é você ir para outros lugares com uma visão crítica ou com uma visão de aprendizado, visitar outras empresas, conversar com outros empreendedores. E aqui entra um grande problema, Ravelli. A maioria dos empreendedores, quando se juntam para conversar, é para reclamar de alguma coisa. E não para pensar em soluções, e não para debater sobre como podemos sair dessa situação. Eu chego para você, Ravelli, e dizer assim, na minha empresa eu estou com um problema de mão de obra, tá um inferno. E você vai dizer, Vanicir, ela é a mesma coisa. Isso aí não tem jeito, essa galera mais jovem não quer saber de nada, e aí vira um vitimismo do caramba. A gente não fala assim, estamos com dificuldade de mão de obra. Será que esse formato CLT de às 8 às 6 da tarde, que faz 40 anos que acontece assim, 50 anos, ainda funciona? Será que eu não preciso dar uma mudada? Será que essa mão de obra que eu tinha 40 anos atrás eu tenho hoje? Porque até 20 anos atrás as pessoas trabalhavam, a mentalidade é trabalho para me aposentar. Ou seja, eu trabalho e depois eu aproveito. A geração de hoje não, eu aproveito enquanto vivo e trabalho. Então as empresas precisam se adaptar a isso. Eu costumo dizer, não falta mão de obra. Falta modelo de negócio. Falta estrutura empresarial para dar suporte a essa nova geração, essas novas mentalidades e as mudanças que o mercado está exigindo. Então, a diferença de uma microempresa para uma grande empresa, ela é estrutural. A diferença de estrutura e o endereço. Apenas isso. Muito bom. Eu falo pra caramba, tá, Ravel? Falo demais, hein? Muito bom, a gente quer isso mesmo aqui. Deixa eu te pedir, você falou que você quebrou há 18 anos atrás. Tu pode falar qual que era o ramo da empresa ou como que foi essa... Então, eu trabalhava num jornal e na época começou a sair os blogs. Na época da internet começou a sair os blogs. E como eu joguei futebol e eu jogava futebol ali, eu cobria a parte de esportes do jornal, eu tinha um blog e me convidaram para fazer parte de uma outra empresa que vendia produtos e serviços para pessoal amador de futebol. E eu entrei numa sociedade já ferrada por não conhecer, não entender nada, não ter conhecimento nenhum. E também por falta de habilidade comercial. Eu não conseguia vender. Eu tinha um produto maravilhoso, mas eu não conseguia vender os patrocínios, eu não conseguia vender esses produtos e esses serviços que a gente tinha. E aí foi 1 ano e meio ali que foi uma derrocada total, assim, foi uma tentativa de transição. E foi nesse ano e meio que eu entendi, caramba, eu não sei nada de empreendedorismo. Eu não sei nada do que é ter uma empresa, do que é empreender. Eu não aprendi nada sobre isso. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a ir atrás, e aí eu comecei a conhecer outras empresas. E aí 7 anos atrás que eu
Bati na mesa e disse, vamos de novo. E até mês passado a gente começou também como sócio em uma outra empresa que hoje vende um produto físico também. É uma construção, um produto novo no mercado que a gente está colocando. É o chazinho. Que é o chá, que é o mais, que é uma bebida diferente, com uma proposta totalmente diferente, que a gente vem construindo desde setembro de 2023. Isso lembrou até um debate que eu assisti outro dia entre se não me engano foi o Marçal e o Primo Pobre, que o Primo Pobre dizia que quem tem 100 mil na conta é mais rico, e o Marçal dizia que quem tem 1 milhão de dívidas é mais rico porque ele já tem a experiência com 1 milhão. O que tu me diz? O fato de quebrar, digamos assim, ele te motiva, ele te impulsiona, ele te diz, agora não tem uma segunda chance, você tem que ir para frente, porque eu vejo que muitos empreendedores, eles explodem a partir de uma quebra, digamos. Quebra ou ficar sem dinheiro, que nem a gente diz, né? Então, você acha que o fato de quebrar ou de ir ao zero, ele realmente motiva, ele impulsiona o empreendedor? Olha só, uma coisa que eu aprendi estudando esses mais de 2.000 empreendedores. Vamos imaginar o seguinte, 2 empresas com 40 anos de história. Uma tem 5 funcionários e fatura 200 mil por mês. A outra tem 5 mil funcionários e fatura 180 milhões por mês. As duas têm 40 anos, no mesmo ramo, na mesma área, talvez na mesma cidade. Vamos usar esse exemplo. A mesma cidade, 2 empresas. Uma com 5 funcionários, outra com 5 mil funcionários. Uma faturando 250 mil, a outra faturando 180 milhões por ano. Qual é a diferença? Nos 2 empresários, e tem um detalhe importante entre esses 2 empresários: tolerância ao risco. O quanto eu tolero o risco, o quanto eu suporto pressão. Porque de todas as empresas que eu vi crescer, tá, eu nunca recomendo pegar dinheiro com banco, né? Até porque no banco não tem nenhum especialista financeiro para te orientar sobre investimentos. Eles estão ali para te dar empréstimos e te enfiar dinheiro, né? Se você tem crédito, eles te enfiam dinheiro. Ninguém te orienta da forma correta. Mas eu não vi nenhuma empresa crescer sem dinheiro de banco ou sem dinheiro de alguém. Inclusive, semana passada eu conheci uma empresa que em 7 anos já construiu um patrimônio absurdo. Eu fui dizer, mas nunca pegamos um empréstimo, né? Uma das donas, ela faz questão, nunca pegamos um empréstimo, não sei o quê. Mas um dos sócios é podre de rico, tem grana pra caramba, e quando precisa injeta dinheiro lá e não vai me devolvendo conforme você pode, né? Conforme a empresa puder. Então, tem injeção de dinheiro. Então, assim, se você não consegue conviver com 50 mil de dívida, se você não consegue conviver, se você não desenvolve estômago para conviver com 200 mil, com 500 mil, com 1 milhão, com 5 milhões, dependendo do tamanho da tua empresa, desenvolve logo. Porque é assim que você cresce. Essa tolerância ao risco. E daqui a pouco, você vai entrar num negócio, você vai quebrar ou você vai tomar um prejuízo. Tua empresa fatura 50 mil. E você toma um prejuízo de 300 em um mês. Você vai à derrocada. Você tem que ter estômago e gestão emocional suficiente para entender. Preciso recomeçar. Como é que eu vou dar a volta aqui e vou recomeçar? E aí em 3, 4 anos, 5 anos, 1 ano ou 10 anos eu vou pagar isso e vou estar construindo um outro negócio em paralelo com isso. Então, a diferença entre um cara pica, top das galáxias, empreendedor, visionário, que construiu um puta negócio, daquele cara que ficou estagnado, é tolerância ao risco. Se você não gosta de correr risco, se você não gosta de lidar com imprevisibilidade, nem começa um negócio. Ou começa. Mas entenda que você vai ser aquele autônomo, que vai ser funcionário de si mesmo para sempre. E não tem nada de errado nisso. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de empresas. Uma empresa para ser herdada, uma empresa para ser vendida e uma empresa para ser quebrada. A empresa para ser herdada é a que dá mais trabalho. Porque além de você construir um puta negócio, você precisa treinar pessoas ou trazer nos teus filhos, na tua família, alguém para herdar. Uma empresa para ser vendida dá um pouquinho menos de trabalho. Mas ela, da mesma forma, precisa ser rentável, organizada para você vender e fazer dinheiro. Senão, tem gente que vende empresa quebrada, mas aí só se desfez de um problema, não vendeu uma empresa. E a empresa para ser quebrada. A empresa para ser quebrada é o quê? É aquela empresa que eu tenho para mim, que me sustenta a minha vida. Que quando eu morrer, acabou. E não tem nada de errado nisso. O problema é, quando eu tenho uma empresa para ser quebrada, eu quero me comparar com o cara que tem uma empresa para ser herdada.
O problema é quando eu tenho uma empresa para ser quebrada, onde eu trabalho sozinho, eu tenho 2, 3 funcionários, e quero me comparar com o cara que está construindo um negócio para ser vendido. A demanda de esforço e visão em cada momento ou em cada modelo de empresa é diferente. Então, assim, respondendo objetivamente em uma frase, a diferença entre 1.000 e 1 milhão é a tolerância ao risco. A diferença entre você chegar de 1.000 a 1 milhão é a tolerância ao risco. É o quanto você é tolerante ao risco. Porque às vezes você vê empresas gigantescas, com 5, 6 milhões de faturamento mês, com 30, com 100 milhões de faturamento mês, e com uma dívida de 500 milhões, de 1 bilhão. Que é o mais comum. Que é muito comum. Por quê? Crescimento, dificilmente... eu vou guardar para crescer. E às vezes as pessoas falam assim, mas tem um momento certo. Até estava falando com o Paulo em Itapejara hoje também. Tem um momento. Não existe um momento para você arriscar. Não existe um momento para você crescer. Momentos de tensão, momentos de mercado retraído como esse que a gente vive, são grandes oportunidades. São grandes oportunidades. E pessoas que têm tolerância ao risco, é nesse momento de mercado retraído, de tensão, de pressão, que criam, que encontram soluções e que constroem verdadeiros impérios. Você falou nesse momento de risco. Eu assisti um podcast teu, alguns dias atrás ali, você falava que o Brasil não vira a Venezuela. Deixando de lado a fala política, digamos assim, né? Mas como que você queria que você dissertasse sobre isso? Argumente. Por que o empreendedor brasileiro ele consegue sair de situações adversas diferente de outros países, por exemplo? O empreendedor brasileiro é inconformado. Ele é vitimista, mas a gente tem uma grande leva de inconformados. E por mais que existam, assim, eu não consigo entender como que uma família vive com 3 Bolsa Família de R$400, R$1.200, uma família às vezes com 5, 6 filhos. Né? O ser humano, a mentalidade do ser humano de ele aceitar viver com tão pouco sem precisar fazer esforço. Entendendo um pouco o princípio de tomada de decisão do cérebro humano, até entendo, né, esse processo que aconteceu na vida da pessoa de chegar nesse ponto. Mas a gente tem um povo muito inconformado. A gente tem muito mais força do que uma Venezuela, por exemplo, para uma revolução, para algo contra isso. A gente tem um sistema político que é ridículo, a gente vive, infelizmente, a gente é controlado por um sistema político horroroso. Quando você pensa que uma empresa que em Ibiaçá gera R$50 mil de impostos e que menos da metade disso volta para o município, assim, até a gente estava conversando em Itapejara de tarde também, e depois de 20 minutos sobre política, a gente disse, vamos parar de falar sobre isso, porque infelizmente a gente é administrado por políticos e não por empreendedores. Então a gente tem uma força muito forte. E quando a gente tem uma polarização de esquerda e direita como que a gente está vivendo, é muito difícil você chegar numa situação onde um socialismo pode tomar conta, como aconteceu na Venezuela. Porque o caminho depois do socialismo é a ditadura. O caminho é esse. Depois do socialismo, se você estudar os países onde tem ditadura hoje, eles passaram primeiro por um socialismo. É uma coisa legal. Vamos encher de miserável ganhando dinheiro do governo que depois a gente controla eles. Esse é o ponto. Né? Falando mediocremente, é isso. Mas a gente não tem isso. A gente tem uma polarização muito forte. Então, quando a gente chegar a uma linha, a quase um limite, existe um outro movimento de um outro lado muito forte para virar isso. E o empreendedor brasileiro é muito forte. Muito forte. Então, assim, tirando a ideologia de política, esquerda e direita, do jeito que eu falo, né, já deu para perceber o meu posicionamento em relação à política. Mas tirando isso, eu particularmente não sou nem de esquerda e nem de direita. Eu falando bem abertamente aqui, já falei em vários podcasts disso. Na última eleição, a gente teve que escolher entre um ladrão e um burro. Olha a merda que a gente chegou. Me perdoe a palavra aqui, enfim, mas é uma situação a situação que a gente chegou. Mas enfim, nós não vamos chegar a isso e nem a uma ditadura de esquerda, por exemplo, a um golpe ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque nós temos 2 lados muito fortes. E que enquanto tenha isso, a gente pode ter momentos onde isso não é saudável, assim como a gente teve por muitos anos governos de direita
e que eles levaram muito dos direitos dos trabalhadores e você fortalece grandes empresas, enfim, tudo isso que a gente viveu, a gente teve muitos anos de esquerda, que fortalece mais o trabalhador, as pessoas mais do dia a dia, enfim. O que eu não gosto, tá, e independente de política, é quando você dá demais para as pessoas. Né? Quando você dá demais para as pessoas, você acomoda elas. O nosso cérebro, por natureza, é preguiçoso. Nós somos muito preguiçosos. É uma luta diária para a gente precisa de ambições para que essa zona de conforto e esse economizar energia por padrão no nosso cérebro se sobreponha. Então a gente precisa ter motivos maiores do que as nossas desculpas. E quando você dá vale gás, vale água, vale não sei o quê, vale não sei o quê, se acostuma as pessoas que tudo é fácil, que tudo vem fácil. Né? E um país não se administra assim. Mas a minha percepção, e a gente poderia dissertar por horas sobre isso, é que quando a gente tem dois posicionamentos opostos muito fortes, como nós temos no Brasil hoje, é muito difícil. A gente não vai chegar numa Venezuela de jeito nenhum, até pela cultura do brasileiro, enfim. E a gente não vai precisar chegar a algo tão intenso, talvez como uma intervenção interna, como na Venezuela apenas uma intervenção interna. Né? Vai conseguir resolver o problema de lá. E mesmo no caos, existem pessoas se sobressaindo lá. Existe riqueza também. É que a diferença é que quando você dá demais, vai ter muita gente ganhando e pouca gente injetando. Mas é aquela história. Até na guerra tem gente ganhando dinheiro. Quando eu falo assim de governo, não digo nem especificamente governo federal, esquerda, direita. A gente pode usar, por exemplo, a própria Câmara dos Deputados. Agora tem um projeto tramitando das diárias dos hotéis serem 12 horas. Não sei se tu acompanhou. Tem várias coisas. Por exemplo, a meia entrada, né? Aí o pessoal faz criando um lobby para um determinado setor, para conseguir uns votos lá. E acaba prejudicando toda uma classe de empreendedores que vê uma dificuldade. Tá para ser aprovado às 12 horas, né? Então tu faz a conta. A gente sabe, trabalho com hospedagem também, então sei disso. Do meio-dia às 3 da tarde é usado para fazer a faxina para o próximo hóspede. Aí se você for usar das 12 às 12, que momento que vai fazer a faxina ali e tal, vai ter que deixar um dia sem hospedar para vir o próximo. Então o que eu falo não é nem nesse sentido de esquerda, direita, de posição política, mas eu acho que é mais nesse sentido ainda de os nossos representantes às vezes querem fazer um lobby lá com um determinado setor e acabam prejudicando uma classe inteira, né? Então eu acho que a maior dificuldade do empresário ainda é isso, não é nem esquerda e direita. Ainda exatamente. E o nosso poder nisso tá lá na hora da gente votar, na hora da gente escolher as pessoas. Só que a gente sabe o quanto acontece de, às vezes, algumas pessoas entregarem seu voto, seu poder de decisão por algumas moedinhas, né? Então, assim, começa na raiz, né? A gente como seres humanos, né? O povo como o Brasil, brasileiro em si, a gente está 500 anos atrás de países super desenvolvidos e a gente olha a Europa, enfim, com seus problemas também, a gente olha outros países com seus problemas também, mas a gente culturalmente tem muito a evoluir. A gente moralmente tem muito a evoluir também. A gente faz as nossas... Ninguém é perfeito, mas a gente comete os nossos deslizes às vezes também. Então, isso é uma coisa que... O que a gente tem, eu costumo dizer que assim, o que a gente tem comandando o nosso Brasil é reflexo da nossa sociedade, de como nós somos também. E agora entrando no próximo tema, minha opinião, para te falar a verdade, eu acho que hoje a dificuldade dos negócios, do empreendedorismo, não seja nem governo essa parte. Não. Seja a própria mentalidade. Exato. Já quero entrar nesse outro tema, que eu sei que você trabalha com hipnose, PNL, técnicas mentais. Então, eu queria que você resumisse para nós um pouco o que seria isso, e se eu estou certo nesse meu achismo, de que, por exemplo, que nem você citou antes ali, não se acha mais funcionário. É a principal reclamação do empresário. É a principal dor, a mão de obra. Não se acha mão de obra. Porque a gente vê que a mentalidade não só do empresário, mas do trabalhador mudou. Né? Antigamente, saía de casa às 6 da manhã, trabalhava lá e voltava. Hoje em dia, você não acha um pedreiro, por exemplo, com menos de 40, 45 anos que preste um serviço. Né? Então, é a mentalidade de todo o povo. Né? E isso impacta o empresário e o funcionário também. É o desafio da nossa geração. A mão de obra é o desafio da nossa geração.
Eu costumo dizer assim, ó, a maior doença da humanidade não é a ansiedade e depressão. A maior doença da humanidade é o vitimismo. A gente é muito vitimista. E o empreendedor, ao longo dos últimos anos, ele foi desenvolvendo na cabeça dele de que ele é o coitadinho da história. De todo mundo quer aproveitar, de que se paga muito imposto, que mão de obra é difícil. Então o empreendedor, ele não deixa de perder uma oportunidade de reclamar de alguma coisa. E essa mentalidade, esse reclamar, assim, se a gente sentar aqui e começar a discutir, debater, você traz um problema de mão de obra e eu começo a trazer o problema de mão de obra, você vai ver que numa conversa de 30 minutos, 29 foram pra gente dizer que não tem como, que essa geração tá perdida, ou que não dá, ou que não sei o quê. E aí, assim, 1 minuto foi pra gente dar boa tarde um pro outro e tchau. Os outros 29 foi pra gente reclamar. Então a gente precisa mudar isso. Toda vez que o empreendedor chega pra mim e diz assim, mas eu tenho dificuldade de mão de obra. Eu sempre pergunto pra ele assim, quantas vezes por mês você para a tua equipe pra treinar ela? Quantas vezes por mês você tira tempo pra dar um feedback no último ano? Quantas vezes você sentou e deu um feedback? Ravelli, eu espero isso e isso de você. Tá acontecendo assim, assim, assim. Como é que a gente pode melhorar isso? Ravelli, me diz sinceramente, o que você espera de mim como empresário, como empreendedor? O que você espera da nossa empresa? O que você planeja para a tua vida com a nossa empresa? Ravelli, 99% não faz nada disso. Não dá uma atenção. E culturalmente a gente vive algo muito complexo. Você sabe qual é a primeira coisa que um escravo queria quando ele comprava ou ganhava a liberdade dele no tempo da escravidão? Primeiro desejo dele, ao comprar ou ganhar a liberdade dele? Ter um escravo. Primeira coisa que ele queria. Infelizmente, as nossas empresas, elas ainda são muito montadas nisso assim. Estou trabalhando para alguém, está enriquecendo as minhas custas, eu não sei o quê. Peraí, eu vou trabalhar para mim, eu não vou trabalhar para o outro. E aí abre uma empresa e a primeira coisa que quer? Contratar pessoas para trabalhar para si. Ou seja, a gente traz essa questão hereditária de que eu quero ter um escravo. Eu preciso eliminar isso. Não é uma competição. Não é o dono da empresa contra o funcionário, não é o funcionário contra a empresa. E muito funcionário, Ravelli, ele comemora quando a empresa tem prejuízo. Ainda bem. Aqueles loucos lá, pelo menos esse ano não vão trocar de caminhonete, né? Pelo menos esse ano não vai comprar um carro novo ou vai construir uma mansão. É isso. A gente tem essa coisa que a gente precisa aproximar isso. Eu preciso entender que eu trabalho para alguém, que uma empresa precisa ter lucro. Eu preciso entender que eu preciso dessas pessoas para mim crescer como empresário, como empresa, como empreendedor. É uma troca, não é uma competição. Um precisa do outro para se desenvolver. E a gente tem essa questão de mentalidade que é uma coisa que faz muito mal. A gente diz assim, mas herança genética. Você sabe que tanto a herança genética, Ravelli, tem câncer, tem obesidade, tem uma série de coisas. Isso já vem na nossa genética. Agora, a tua carga genética não é a determinação do teu destino. Não é. Então, se eu venho de uma família que é obesa, que tem problemas, que teve não sei o que de problema de saúde, isso veio na minha carga genética. Mas um cuidado com a alimentação, um cuidado com a atividade física, um jejum de vez em quando, um cuidado com o corpo que você está colocando aí dentro, pode mudar essa carga genética. É científico, isso prova. Então, dentro da empresa é a mesma coisa. Quando eu abri uma empresa, eu já abri uma empresa sabendo que eu ia ser julgado, que ia ser difícil de mão de obra, que ia ser difícil de vender, que eu ia ter mudanças de mercado. Ótimo! É isso que eu tenho, então eu vou encarar isso. Eu vou começar a ter ações minhas no dia a dia, olhar as coisas de uma maneira diferente para começar a mudar essa genética, digamos assim, que veio quando eu abri um CNPJ. A maior doença hoje é esse vitimismo do empreendedor. O maior desafio é a mentalidade do empreendedor. E assim, ele cria a ilusão assim, mas eu tenho uma empresa aqui, hoje eu faturo 350 mil, vou pegar um exemplo de uma empresa que eu estou atendendo. 550 mil de faturamento por mês, com dívidas bancárias de 780 mil. Todas elas pagáveis, programadinhas, está tudo em dia, tudo certinho, mas com empréstimo de 780 mil. 550 mil de faturamento. Pô, mas não sei o quê, olha lá o fulano, está construindo mais um pavilhão, mas não sei o quê. Eu disse, querido, o que você sabe daquela empresa? A única coisa que você está vendo é a fachada, é o tamanho do prédio que está em construção. Mas você sabe com que dinheiro ele está construindo aquilo? Você sabe qual é o risco que talvez esse cara se enfiou?
Talvez enquanto você tem 780 mil para pagar, esse cara tem 5, 6 milhões. E olha o tamanho da responsabilidade que ele está assumindo, porque ele precisa fazer o comercial dele vender, a empresa evoluir. E aí, se vem uma pandemia? Pode ser que acelere, mas pode ser que quebre. Entende? Então, assim, a gente costuma olhar a grama do vizinho sempre como melhor. E não é... Eu preciso parar de me comparar. Eu tenho que entender assim, ó. Eu tenho uma empresa para ser quebrada, para ser vendida ou para ser herdada. Para que eu quero meu negócio? Porque se é para ser quebrada, o esforço é menor. Então tá tudo em dia, tá tudo certinho. Se é para ser vendida, eu vou correr um determinado risco. Para ser herdada, eu vou correr muito mais risco. Então, assim, tolerância ao risco, eu tenho que entender isso, eu tenho que saber. E a mentalidade, nós somos burros empreendedores. A gente não estuda sobre empreendedorismo. Eu desafio qualquer empreendedor que está acompanhando aí, quantas horas por dia você tira para estudar sobre empreendedorismo? Você chega em casa no final do dia, você vai lá no YouTube assistir algo sobre empreendedorismo? Você está lendo um livro sobre empreendedorismo? Você está lendo, você está estudando, você está buscando se relacionar com pessoas que têm o resultado que você gostaria de ter? O resultado é mentalidade. É aquilo que eu falei antes, a diferença entre aquele mesmo cara, dentro da mesma cidade, com a mesma estrutura de negócio, dentro do mesmo ramo, do cara que está faturando 250 mil por mês para o cara que está faturando 180 milhões por mês, está na mentalidade, na tolerância que ele tem ao risco, na visão que ele tem de negócio. E a visão, não é um dom. Visão não é um dom. Visão é algo que a gente olha para fora e aprende. Né? A gente vai fazer uma viagem de turismo. Sei lá, vamos para o Nordeste lá, passar uma semana. Né? Vamos para Porto Seguro. Você está indo lá só curtir ou você está observando os negócios que está acontecendo lá? Porque daqui a pouco, nesse passeio, Ravel, você traz alguma coisa de lá que você implementa no teu negócio e muda o jogo totalmente. Então, mentalidade é o que muda o jogo. A gente, assim, ou eu reclamo ou eu construo o resultado. As duas coisas não tem como. Mas e como, então, melhorar a mentalidade? Estudo. Se dedica a aprender. A única coisa que muda a mentalidade é o conhecimento. Nada mais. Não tem um chip, não tem um remédio, não tem um comprimido. Estudo. Conhecimento. Você tem que tirar. Como empresário, você precisa tirar 30 minutos por dia para aprender sobre empreendedorismo. Teu desafio está em mão de obra? Começa a estudar a gestão de pessoas. Meu desafio está em vendas. Começa a estudar vendas. Meu desafio está contabilidade. Começa a estudar um pouco de contabilidade. Meu problema está em renegociar minhas dívidas. Começa a estudar sobre isso. Começa a pesquisar sobre isso. A gente está na era digital. Tem muita informação à disposição. Transforma isso em conhecimento. Não existe outra coisa. Ou você chama ajuda, né? E eu, para mim, quanto mais problema tiver, melhor, porque é o meu trabalho ajudar a empresa a resolver problemas. Mas, assim, estuda, vai buscar conhecimento, esteja em ambientes bons. Esteja em ambientes de educação, porque vamos lá. Eu não pesquisei quantos CNPJs tem em Ibiaçá, tá? Mas ali para 4.800 habitantes, eu acredito que a gente tem ali ativos pelo menos uns 350 CNPJs, pelo menos. Nós vamos falar um evento de hoje, onde a gente vai falar de empreendedorismo e vendas, e nós vamos ter quantas pessoas? 30, 40, 50 pessoas? Cadê os outros 300? Cadê os outros 300 empresários? Assistindo novela, jogo de futebol, dizendo que não vale a pena, que não é legal. Toma vergonha na tua cara, levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Para de reclamar, senão... Você pode tocar um negócio reclamando, tranquilo, você vai ter o teu retorno, o teu resultado. Tá tudo bem, não tem problema. Mas se você quer crescer, se você quer desenvolver, abre tua cabeça para o conhecimento. E tudo bem, não vai estar na palestra hoje, não está buscando os eventos que a CISAI tá promovendo, não tem problema. Mas pelo menos vai para o YouTube, pelo menos lê um livro sobre isso, pelo menos vai buscar se desenvolver. É como o exemplo da herança genética. O fracasso já está na nossa cabeça, ele já foi implementado na escola, na nossa família, na relação com os nossos amigos. Uma desculpa que a gente dá muito, Ibiaçá é muito pequeno, aqui não tem oportunidade. O mundo é globalizado hoje. Antagorda, não conheço as empresas daqui, mas Antagorda é uma cidade muito parecida em tamanho com Ibiaçá. Eu tenho clientes lá. Lá tem uma empresa que fatura milhões todo mês. É porque o dono da empresa teve visão e disse, cara, não importa o tamanho da cidade, eu vou construir um negócio gigantesco aqui. Então, é muito mentalidade, é muito isso. Eu preciso parar de reclamar. Empresa grande. Exato. Aqui, né?
Conhecimento, cara, baixa a cabeça, as oportunidades que a CISAI traz, e não é o Vanicir, é qualquer um que vem aqui. O Eduardo Teva é uma das pessoas que eu mais honro e que eu mentoro, porque há 20 anos atrás eu fui numa palestra dele, e quando eu vi ele em cima do palco, eu disse, um dia eu vou fazer isso. Né? E eu honro ele até onde eu fui, foi uma inspiração para mim. E eu acompanho muito o trabalho dele, mas assim, ele fala algo que me falou algo um dia que é muito legal. Diz, Vanicir, se tiver a oportunidade de fazer um curso, uma palestra, um treinamento sobre calçar chinelo de dedo, vai. Porque alguma coisa tu vai aprender ali. Então hoje eu não perco oportunidade nenhuma de conhecimento. E vindo para cá, na estrada, sabe o que eu estou ouvindo? Conhecimento. 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 Eu raramente escuto música no carro. Eu vou lá no YouTube, baixo os vídeos ou podcasts, aquilo que me interessa, aquilo que está dando problema. Eu, por exemplo, eu estou querendo fazer uma mudança física na minha vida. Né? Preciso de mais energia, preciso de mais disposição. Estava acima do peso, comecei uma academia, comecei umas atividades físicas e estou começando a implementar na minha vida jejum. Jejum intermitente de 36 horas. É fantástico. Cara, assim, ó... Uma, duas, você já sente a mudança no teu corpo, na tua disposição, na tua energia, no dia seguinte. E eu fui estudar sobre isso. Eu estou ouvindo, eu estou estudando sobre a alimentação, sobre jejum. Eu estou estudando. Há dias atrás eu estava com uma dificuldade com um cliente em questão de renegociação de dívidas. Né? Ele estava com algumas dívidas, a gente buscou um advogado, não confiou muito no que ele trouxe. E aí eu disse para ele, estuda, cara. Passou uma semana, você acha que ele viu alguma coisa? O Vanicir foi estudar. Eu fui atrás em uma semana, peguei vários treinamentos que tem na internet, livros, e me dediquei uma semana sobre como fazer essa renegociação de dívidas, como chegar num banco e renegociar com ele, né, para talvez você conseguir diminuir juros, enfim. Estudei sobre isso. E hoje eu tenho um breve conhecimento. Quer dizer, isso evita a ajuda de um advogado? Claro que não. Mas eu pelo menos tenho uma base de conhecimento para saber se esse cara está me metendo numa rascada ou não. Que eu não posso, como empresário, também confiar cegamente em todas as pessoas. Eu não preciso ser especialista, mas eu preciso dominar um pouco do assunto. Em uma semana, eu entendi 80% do jogo. E aí eu consigo me posicionar de uma maneira diferente. Então, assim, como empresário, como empreendedor, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento. Não para nunca, não para nunca. E aproveita, você vai para a academia, vai fazer uma caminhada, põe um fone de ouvido, pega um conteúdo. E assim, não queira, se você ler esse livro aqui, tem muita coisa legal aqui dentro. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu nunca vou aproveitar 100% do livro. Eu vou pegar 2 insights aqui de dentro e vou aplicar na minha vida. Então o que acontece? Eu nunca posso parar de ler. E daqui a pouco, daqui 2, 3 anos, eu vou voltar e ler esse livro de novo, porque eu vou pegar mais 2, 3 insights. Mas amanhã eu estou lendo outro. Depois da manhã eu estou buscando outro conteúdo. Eu estou sempre aprendendo algo. Isso é fundamental na função de um empreendedor. E às vezes é uma frase, né, que muda o jogo. Que vale a pena tu ter lido aquelas 400 páginas ali, né? E a soma dessas frases ao longo do tempo é que vão fazendo total diferença e construindo uma coisa que as pessoas olham por, nossa, esse cara tem visão de negócio. Como se fosse um dom, como se o cara tivesse nascido com isso. As pessoas falam assim, Vanicir, você vende muito bem, você é muito bom vendedor. Eu disse, nossa, você tem o dom da venda. Eu disse, dom da venda, né? Não existe isso, cara. Fazem 25 anos que a gente trabalha com vendas, estuda vendas todos os dias, lê sobre isso. Eu fui estudar hipnose e PNL para aplicar em vendas. Então, é conhecimento, é estudar todos os dias. Para a gente se encaminhando para o final já do podcast, então, uma dica, na verdade, um erro principal. O principal erro de empreendedores que estão, seja no começo ou seja no desenvolvimento do seu negócio, um erro e uma dica que você deixa aí para os nossos associados, então. Sem dúvida, sem medo de errar. O principal erro que vai gerar e vai acarretar problemas gigantescos é a falta de interesse, a falta de disciplina em aprender sobre empreendedorismo, sobre o seu negócio. Esse é o principal erro. E a dica é muito simples, é o contrário disso. Tire tempo todos os dias para aprender, porque só vai abrir a mente com conhecimento. Só isso, não existe nada. Comece a estudar um pouquinho, porque talvez esse cara que você olha e admira, ele já está 20 anos na estrada. Ele já está 20 anos se dedicando e aprendendo. Ele já está 20 anos se desenvolvendo. E você não vai aprender tudo isso em um dia, mas 10 minutinhos todos os dias. Não precisa mais do que isso, 10, 15 minutos. Tem tanta gente legal na internet.
Eu gosto muito do Flávio Augusto. Eu sou fãzaço do Flávio Augusto porque ele é direto, reto, tranquilo. Tem vários outros que eu posso mencionar aqui, mas o Flávio Augusto é extraordinário no que ele fala, e ele tem dados, ele tem números, ele tem resultado para mostrar isso, né? Ele tem uma história de como ele começou, ligando no orelhão, e ele não deixa de fazer isso. Eu já fui a vários cursos, tive o privilégio de conversar com ele, e ele continua fazendo isso até hoje. Ele é o cara que vai lá também, bota a mão na massa. A gente tem muito também essa coisa de, o empresário tem que ser o cabeça, ele não pode estar no operacional. Cara, quem fala isso nunca teve uma empresa com 2 funcionários. E eu já tive clientes com 150 funcionários que o sócio estava lá na operação, lá no fresando o produto lá, trabalhando na fresa. Porque é o que ele ama, é o que ele gosta, é o que ele quer. Ele foi contratando pessoas para conduzir o negócio. Mas ele está por dentro dos números, está por dentro do que está acontecendo. Mas o dia a dia dele é trabalhar numa fresadora. E ele contratou pessoas. Só que esse cara tem visão, esse cara buscou conhecimento e ele entendeu, cara, eu vou fazer isso aqui que eu amo, não quero saber de números. Eu vou pagar bem os caras, vou contratar, vou pagar bem e deu. E o problema da mão de obra, que você me perguntou, um dos maiores problemas da mão de obra hoje é que a maioria dos empresários quer contratar cara que vale 5 mil e pagar 2. E pela falta de visão e conhecimento, às vezes contrata um cara que não vale nem 2 e paga 5. Por quê? Não entende de pessoas. Não entende de produtividade. Não entende de gestão de processos. E aí toma a decisão baseado num impacto emocional ou numa situação que o cara falou. E aí já coloca o cara na caixinha do que não presta e aí, a partir daí, é só julgamento. Então, assim, o maior erro é a preguiça de não buscar conhecimento. E como que você resolve isso? Tira 15 minutinhos por dia, vai para o YouTube, vai para uma rede social, acompanha alguém. Né? A gente tem o nosso YouTube lá também, até fica o convite para achar. Segue a CISAI, a entrevista aqui era o gerente do Sicredi, que estava aqui. Eu acompanhei 2 minutos aqui, né? Antes da gente começar o podcast. Já foi legal, já foi bacana. Então esse conteúdo no dia a dia, eu vou ouvir funk no final do dia, eu vou ouvir música para relaxar. Treina a tua mente para o teu relaxamento ser conhecimento, ser conteúdo e conhecimento. Muito bom, então a gente agradece pelo teu tempo, o Vanicir gentilmente veio aqui, vai estar palestrando hoje à noite aqui no Salão Nobre e esteve com a gente acompanhando nesse podcast aqui. Obrigado, Vanicir, pelo teu tempo e com certeza a gente vai aproveitar muito algumas falas que você deixou aqui pra gente, muito inspiradoras. Muito bom, privilégio estar aqui, quero agradecer o convite, Ravelli. Parabéns ao trabalho, o que vocês estão fazendo, ao movimento, à CISAI, você que é aqui da cidade, empresário, se associa, participa. É um movimento que, às vezes, em cidades pequenas é muito pouco valorizado, mas o associativismo é o que fortalece, é o que desenvolve. Uma associação existe para ajudar, para fortalecer. E hoje é isso, trazer essa palestra para cá, trazer esse evento para cá, é fortalecer o comércio. A gente vai falar de vendas hoje, mas se associa, aproveita, participa. Não fica só reclamando, não, participa do processo. Então, obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui com vocês e vida longa a CISAI e cada vez mais sucesso para os empresários, empreendedores para todos os empreendedores, não só aqui da cidade, né? Mas mundo, né? Eu ia falar aqui da região, mas me fugiu o nome da micro-região aqui. Eu sei que tem um alcance fora daqui também, mas para todos os empresários daqui e todos os profissionais daqui também. Estou aí. Obrigado também a você que nos acompanhou e até o próximo episódio do CISAI Podcast.